Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar com todos nesta data em que comemoramos os 15 anos do Cetic e também o lançamento de duas novas publicações de pesquisas, a TIC Domicílios e a TIC Educação e a TIC Kids Online. Sejam todos muito bem-vindos. Essa data é uma data muito especial para todos nós, onde nós damos a conhecer novos resultados de pesquisas. Sem mais delonga, eu gostaria de passar a palavra para a diretora do Escritório Regional de Ciências da UNESCO, no Uruguai, Lídia Brito, para dar as boas-vindas a todos. Lídia, você tem a palavra. Muito obrigada, Alexandra, e começar por dizer parabéns, parabéns, parabéns pelos 15 anos, 15 anos de muito trabalho, 15 anos de muito crescimento, 15 anos de muito impacto na nossa região. Então, felicidades neste aniversário e esperamos que os próximos 15 anos sejam ainda mais ricos do que estes primeiros, que agora já são adolescentes, então agora se abre o mundo ao Cetic. Dizer que nestes 15 anos o centro Cetic, um centro de categoria 2 da UNESCO, tem sido um parceiro fundamental para o Escritório Regional de Ciências da América Latina e do Caribe da UNESCO, que estamos baseados em Montevideo. E a verdade é que a parceria com o Cetic tem sido intensa a nível da região latino-americana e caribenha e também com os países de língua portuguesa no continente africano, dos quais eu faço parte, visto que sou de Moçambique. A transformação digital em curso, acelerada pelo Covid-19, de alguma maneira explicitou ainda mais as desigualdades da região e a necessidade de políticas mais efetivas de inclusão digital. Se nós já precisávamos do Cetic há 15 anos atrás, hoje, mais do que nunca, com a pandemia do Covid-19, precisamos ainda mais do Cetic para nos ajudar a garantir que a agenda de digitalização da região seja realmente uma agenda para a inclusão, seja realmente uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Agora, dizer que há 4 aspectos que me gostaria de referir nestes 5 minutos que me deste, Alexandre, porque me parecem importantes referir, que são, para mim, os grandes pilares de trabalho do Cetic e aquilo que faz com que a cooperação da UNESCO com o Cetic seja tão importante. O primeiro é o papel fundamental deste centro em desenvolver iniciativas pioneiras e relevantes a nível regional, não? E conosco. Um deles, e muito importante, foi o MOOC que nós desenvolvemos sobre as tecnologias de informação e comunicação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este MOOC teve um impacto mundial, não foi só para a nossa região, está em várias línguas das Nações Unidas e tem sido inspiração não só para os países, mas também para o próprio sistema de Nações Unidas, que tem usado esta oportunidade de formação massiva aberta, como é este MOOC, para também, a nível do staff das Nações Unidas, ter essa capacidade de ver como usamos estas tecnologias para desenvolvimento sustentável. Tu já mencionaste a publicação sobre Kids Online, mas dizer que, para além desta publicação, este é um trabalho antigo que temos em conjunto e a importância da rede que se criou foi muito pioneira entre o Cetic, a UNESCO, a Unicef, e a verdade é que isto tem tido um impacto muito importante na vida das crianças, não? E também falar do Fórum Regional sobre Inteligência Artificial que organizamos o ano passado no Brasil, e agradecer também à minha colega Marlova Noleto, que está aqui, que é representante e diretora do escritório da UNESCO no Brasil, e a verdade é que foi um fórum com bastante impacto, principalmente porque tivemos a oportunidade de falar dos impactos da inteligência artificial em temas tão importantes como saúde, como liberdade de expressão, privacidade, proteção de dados, educação,
E parecia que já era antecipatório, que este fórum era antecipatório à situação que estamos a viver hoje a nível do mundo e a nível da região com o Covid-19. O segundo aspecto que me encanta no Cetic, e tenho que compartilhar com vocês, é a capacidade que este centro tem de produzir conhecimento em áreas fundamentais para o desenvolvimento. Trabalham TICs e cidades, TICs, género, tecnologia, TICs, educação. Mencionavas também a publicação que vocês estão a lançar nestes 2 dias sobre TICs e educação. De novo, num momento em que a digitalização na educação é fundamental e que as brechas de desigualdade, por causa dessa digitalização, também são fundamentais. Então, essa vossa capacidade de trazer novo conhecimento às políticas públicas e à ação governamental e à nossa ação na UNESCO é também uma característica fundamental. A outra é a capacidade que vocês têm em parceria conosco de sensibilizar governos, sociedades, sócios de sociedade civil, jovens, e tudo o que vocês têm estado conosco nesse sentido, a participar em momentos importantes, como é a vossa participação permanente no Fórum Aberto de Ciências para a América Latina e o Caribe, o CILAC, todo o trabalho conjunto que fazemos com o Internet Governance Forum, com o High Level Political Forum, com o Congresso Mundial do Governo Eletrónico, com o ILAC, que vamos estar, depois desta reunião, vamos estar os dois no ILAC, uma iniciativa da CEPAL. Então, a verdade é que estarmos juntos nesta sensibilização a nível de governos, a nível de sociedade civil, a nível da academia, é fundamental para podermos ter esta agenda de digitalização de maneira que seja realmente inclusiva para desenvolvimento. E, finalmente, para não ocupar mais espaço nesta celebração dos 15 anos da Cetic, dizer que há outro aspecto que é fundamental e que espero que vocês continuem a crescer nesta área, que é a produção de dados que sustentam a formulação de políticas baseadas em evidência. A verdade é que nós necessitamos de dados estatísticos representativos e confiáveis sobre a internet e as tecnologias digitais. Nós temos que saber como estamos a evoluir. Todo o trabalho que vocês fizeram com a UNESCO no apoio a definir o ROM, os indicadores de internet, que de alguma maneira são centrais ao mandato da UNESCO, e tenho a certeza que a Dorothy vai falar sobre isso, de garantir que a internet é equitativa, é aberta, é acessível, envolve vários atores, é baseada em direitos. Nós precisamos de dados para fazer isso, nós precisamos desses indicadores. E todo o trabalho que o Cetic tem feito a nível dos indicadores de internet, a níveis de TICs e educação, a nível de proteção de crianças e adolescentes como Kids Online, esse trabalho tem que continuar e tem que crescer, porque a verdade é que nós vamos continuar a estar no mundo digital. Há 15 anos atrás não pensaríamos que íamos ter um Covid-19, há 15 anos atrás já antecipávamos que o mundo se estava a mover para uma sociedade digitalizada, para uma sociedade de conhecimento, sabíamos, antecipamos, por isso o Cetic nasceu, e a verdade é que essa antecipação foi muito importante, foi um passo corajoso, foi um passo visionário, e estamos felizes que com 15 anos o Cetic já tenha contribuído tanto para esta região e para o mundo, que tenha colaborado tão perto de nós, UNESCO, sendo um centro categoria 2 da UNESCO, em particular com nós outros, no escritório regional da UNESCO em Montevideo, e esperar que os próximos 15 anos sejam ainda melhores. Parabéns, felicidades e muito obrigada por me convidarem a estar com vocês. Muito obrigado, Lídia, pelas suas palavras e pela sua generosidade, porque nós também temos muito que agradecer ao escritório regional da UNESCO em Montevideo, o trabalho com a sua equipe, e para nós, o Cetic, tem sido um prazer e uma oportunidade mesmo de conceber e executar projetos em conjuntos com a sua equipe ao longo desses últimos anos. São inúmeros projetos, como você disse,
que são relevantes sobre os impactos das tecnologias digitais em áreas como educação, cultura, inteligência artificial, os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda das Nações Unidas, de forma que eu entendo que essa parceria, e com a UNESCO de uma forma geral, com outros escritórios também de outros países, mas sobretudo do Brasil, o escritório regional e também com a sede, né, tem gerado esses resultados que, na minha opinião, são relevantes e em áreas que, de fato, favorecem o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento. De forma que agradeço muito o seu tempo, Lídia, a sua generosidade em juntar-se a nós nessa data e, sinceramente, eu espero que no próximo ano e nos anos vindouros possamos comemorar isso pessoalmente, né? Para darmos um abraço e celebrar essa parceria. Bom, eu queria mencionar que ontem nós tivemos o lançamento das pesquisas TIC Domicílios e TIC Saúde, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que são realizadas por meio do Cetic, né, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, um departamento do NIC-BR, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br. E traçamos uma retrospectiva dos 15 anos de produção de dados pelo Cetic. Tivemos também um painel muito interessante sobre saúde digital e as lições, né, que a pandemia tem nos trazido e as tendências para o futuro. E da mesma forma que fizemos ontem, nós faremos hoje. Teremos um representante da África, um da América Latina, do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, né, de Paris. E ontem nós contamos com uma presença simultânea nos 3 idiomas que a gente está divulgando esse painel de 200 pessoas, mas no total passaram pelo evento mais de 300 pessoas, o que nos deixa muito feliz. Bom, aproveito também para informar que a partir do final desse webinar de hoje, as novas publicações que estamos lançando hoje, Educação e Kids Online, já estarão disponíveis em formato eletrônico para download no nosso sítio web, que é o cetic.br, e também gostaria de dizer que a partir desta edição comemorativa de 15 anos, temos um novo projeto gráfico para todas as publicações das pesquisas e muitas novidades no nosso site também. Então, convido a todos para conferirem essas novidades. Bom, convido agora a Daniela Costa, que é coordenadora da pesquisa TIC Educação, um entusiasta, né, nesse tema, pesquisadora, concluiu o doutorado nesta área, para que ela possa apresentar uma síntese dos dados das publicações e também para traçar uma retrospectiva sobre a adoção e uso das tecnologias digitais no Brasil ao longo dos últimos anos na área de educação. E também, como nós estamos falando de crianças e adolescentes, né, vamos também fazer uma retrospectiva do uso dessas tecnologias digitais por crianças e adolescentes, né? E esses estudos, eles têm como enfoque mensurar como se dá o acesso e o uso dessas tecnologias a partir de uma perspectiva de garantia de direitos por esta população jovem. Então, com isso, eu passo a palavra para a Daniela, para que ela possa, em 20 minutos, apresentar os resultados. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todas e todos. Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa acompanhar os dados das pesquisas. Bom, estamos então neste segundo dia de celebração dos 15 anos do Cetic.br. Ontem nós já tivemos nas falas de abertura, né, menções à relevância do trabalho realizado pelo Cetic. Eu não vou me estender muito nesse tema, mas um mérito dessa atividade é, para além de mensurar os impactos, de analisar os impactos das tecnologias na sociedade,
é também a disseminação desses dados para a sociedade. Então, o Cetic, além de fazer a coleta dos dados, ele informa a sociedade sobre essas mudanças, esses movimentos sociais provocados pelas tecnologias e os pontos de atenção para que elas possam ser melhor apropriadas pela própria sociedade. E falando em temas críticos em relação às tecnologias, hoje nós teremos o debate sobre a educação remota, sobre o acesso e a apropriação das tecnologias por crianças e adolescentes. Duas das pesquisas do Cetic, assim como já adiantou o Alexandre, se aprofundam nesses temas. Uma delas a pesquisa TIC Educação, coletadas em escolas, e a pesquisa Kids Online Brasil, coletada em domicílios, junto à população de 9 a 17 anos. Né? Ambas as pesquisas possuem um ponto de vista mais multidimensional sobre esse uso das tecnologias por crianças e adolescentes e pela comunidade educacional, enxergando esse uso não estritamente focado na tecnologia em si, mas enquanto um uso que se interrelaciona com o ecossistema cultural e social no qual essas crianças e adolescentes, esses estudantes estão inseridos. E para que esse uso, essa apropriação das tecnologias, especialmente no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem, se efetivem, é necessário que a gente supere as desigualdades de oportunidades de extração, aliás, as desigualdades de se extrair das tecnologias e da educação melhores oportunidades e capacidades de desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes e dos adolescentes. Eu inicio. E antes de passar os dados, no segundo semestre de 2020, o Cetic realizou também uma série de estudos especiais em relação ao desenvolvimento de atividades mais críticas, né, durante esse período de pandemia. E a terceira edição desse estudo enfocou especialmente o acesso à educação remota durante esse período de pandemia, junto à população maior com 16 anos ou mais. Né? Então, esses dados do painel TIC Covid, da sua terceira edição, serão importantes também para que a gente possa abrir esse debate de hoje, né? E para que a gente possa iniciar essa reflexão sobre como garantir direitos, especialmente na educação, e promover o bem-estar de crianças e adolescentes no uso das tecnologias. Para iniciar essa discussão, nós vamos ao dado mais básico, né? Quem são os usuários de internet, né? E quantos usuários de internet nós tínhamos quando ocorreu a pandemia, né? Esses dados são da pesquisa TIC Kids Online, e em 2019 nós tínhamos 89% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usuários de internet. Grande parte desse acesso se dá pelo telefone celular. E na série histórica da pesquisa, de 8 anos da pesquisa, nós verificamos que esse acesso veio crescendo, né? Em 2012, nós tínhamos 21% de crianças e adolescentes que acessavam a internet pelo telefone celular, proporção que foi de 95% em 2019. Em compensação, nós temos um decréscimo nas proporções de crianças e adolescentes que utilizam computadores para acessar a internet. Então, nós temos um movimento, né, de mudança na apropriação dessas tecnologias por essa população. Mas esse acesso não se dá de forma heterogênea, né? Como nós verificamos no gráfico na parte inferior aqui da apresentação, o acesso ao computador, por exemplo, ele se dá de forma muito mais intensa nas classes AB, né? Então, que possuem uma maior disponibilidade de opções de acesso, né? Enquanto o computador
é um meio de acesso à internet apenas para 21% entre as crianças e adolescentes das classes D e E. O celular, por outro lado, como a gente observa pelas proporções entre as classes sociais, ele é utilizado por crianças e adolescentes dos diversos grupos sociais. Um outro ponto importante que esse slide nos traz também diz respeito ao acesso exclusivo pelo telefone celular, que ocorre também com maior intensidade entre as classes D e E do que entre as classes AB. Né? Um outro aspecto bastante relevante é o local de acesso à internet por crianças e adolescentes. Né? O acesso no domicílio, ele veio crescendo nos últimos 8 anos de coleta de dados da pesquisa Kids Online. Então, em 2012, eram 60% de crianças e adolescentes que acessavam a internet no domicílio, e em 2019, essa proporção foi para 92%. Não? Porém, nem sempre há disponibilidade de acesso à internet no domicílio, mas os jovens, né, fazem esse acesso muitas vezes pelo celular, como a gente viu no dado anterior. Né? E muitas vezes há uma diferença entre as formas de se conectar à internet, né, por grupos sociais. Então, nas classes AB, nós temos uma maior disponibilidade de conexão, de formas de conexão à internet. Então, o acesso se dá tanto por meio de conexão móvel, 3G, 4G, quanto por Wi-Fi. Nas classes D e E, o acesso se dá muito mais exclusivamente por meio da conexão Wi-Fi. Um outro ponto está na faixa etária também, que as faixas etárias mais jovens, né, entre 9 e 10 anos, acessam muito mais pelo Wi-Fi, exclusivamente pelo Wi-Fi, do que as crianças mais velhas, que costumam possuir já algum plano de dados 3G ou 4G de conexão móvel. No decorrer da série histórica, né, no decorrer desses anos, a gente vem observando também alguns movimentos nas atividades realizadas por crianças e adolescentes nos ambientes online. Né? A atividade de ouvir músicas online, por exemplo, passou de 50% em 2014 para 84% em 2019. Né? E outras atividades que apresentaram um crescimento bastante expressivo, como conversar por chamada de vídeo, que passou de 9% para 35% em 2019, se realizássemos essa mesma coleta de dados agora, né, nós teríamos uma proporção ainda muito maior de realização dessas atividades, né? Por conta justamente dessa transposição das atividades para os meios digitais, especialmente as atividades educacionais e as atividades de interação social. Uma outra atividade muito relevante e que tem apresentado um crescimento constante é a de assistir vídeos, programas e filmes ou séries online. Então, o uso dessas produções audiovisuais está muito presente nas atividades realizadas por crianças e adolescentes, assim como as atividades educacionais também. 76% de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos entre 11 e 17 anos citam as pesquisas, né, na internet, o uso da internet para fazer pesquisas para a escola. Então, as atividades educacionais ocupam um espaço bastante relevante nesse cotidiano de uso das tecnologias por crianças e adolescentes. Para além do acesso, do uso, da realização de atividades, especialmente de entretenimento, é muito importante, e cada vez mais se discute,
esse uso das tecnologias enquanto uma linguagem, né? A apropriação das tecnologias enquanto uma linguagem. E ela sendo uma linguagem, a gente começa a refletir sobre as habilidades para melhor compreender, para decodificar essa linguagem, né? Nós temos um dado sobre a autopercepção de crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos sobre as próprias habilidades no uso das tecnologias. E o que a gente verifica é que esses jovens, né, essas crianças e adolescentes, se autopercebem bastante hábeis no uso na realização de determinadas atividades, como salvar uma foto que encontrou na internet, baixar ou instalar aplicativos, e até escolher as palavras para usar, para encontrar algo na internet, né? E o que nós observamos é que há um crescimento, né, nessa proporção de autopercepção de habilidades conforme as crianças amadurecem. Então, quanto mais velhos e talvez quanto mais eles tenham contato com essas tecnologias, mais eles se sentem, né, eles se percebem hábeis neste uso, né? Porém, algumas atividades, como verificar se uma informação encontrada na internet está correta, apresenta proporções menores de autopercepção de habilidade entre as crianças e adolescentes, né? O que nos leva a refletir sobre o direito, né, a necessidade e o direito dessas crianças de serem orientadas para um uso mais qualificado dessas tecnologias, né? Apesar de serem, de se sentirem hábeis, né, no desenvolvimento dessas atividades, isso não exime, né, pais, responsáveis, educadores e toda a sociedade, as políticas públicas, de oferecerem oportunidades de crianças e adolescentes fazerem um uso melhor, extraírem mais oportunidades dessas tecnologias, né? Nós vimos que há movimentos, né, de mudança na sociedade, especialmente entre crianças e adolescentes, no uso dessas tecnologias, na apropriação, ao longo da série histórica, né? E um ponto bastante importante essas mudanças, elas entraram também na escola, né? Elas foram levadas para a escola pela própria comunidade educacional, pelos estudantes, pelos professores, né? O uso intenso que eles fazem dessas tecnologias fora do ambiente escolar acaba impactando também o currículo das escolas, as atividades educacionais. Porém, o que a gente percebe, e agora eu vou falar um pouco dos dados da pesquisa TIC Educação, é que essa apropriação das tecnologias no âmbito dos processos de ensino e de aprendizagem se deu de forma um pouco mais lenta do que a apropriação das tecnologias pela sociedade fora do ambiente escolar, né? Esse dado mostra o acesso à internet pelo telefone celular entre os professores de escolas públicas e particulares. Especialmente entre os professores de escolas públicas, nós temos um dado de que nos últimos 10 anos, né, a representação, né, do crescimento desse acesso à internet pelo celular nos últimos 10 anos. Então, em 2010, 6% dos professores de escolas públicas urbanas acessavam a internet pelo telefone celular. Em 2019, a gente teve a quase universalização desse acesso. 94% desses professores de escolas públicas urbanas acessam a internet no ambiente escolar, o que é um número bastante expressivo. E provavelmente o fazem, né, acessam a internet por meio do telefone celular nesse ambiente escolar. Mas, no entanto, 18% dos professores de escolas públicas urbanas nunca acessam a internet com os alunos em atividades educacionais. Então, essa disparidade entre o uso que se faz fora da escola e o que se faz dentro da escola é que ainda é um dos grandes desafios para que a gente tenha a universalização
do uso das tecnologias em atividades educacionais, especialmente no que diz respeito aos alunos, né? De 2011 a 2019, observando as atividades realizadas por professores de escolas públicas urbanas, a gente observa que atividades como dar aulas expositivas apresentaram um crescimento, então, de 24% para 49%. Outras atividades também apresentaram um crescimento, mas em menor proporção. Então, o trabalho com jogos educativos com os alunos, por exemplo, passou de 19% para 24%, é quase uma estabilidade nos últimos 9 anos, né, de coleta de dados. O que significa que há ainda barreiras que precisam ser transpostas para que a gente possa efetivar esse uso nas atividades educacionais, no currículo, nas atividades de ensino e aprendizagem. Entre essas barreiras apresentadas pelos professores estão o número insuficiente de computadores por aluno nas escolas, que é mencionado por 82% de professores de escolas públicas urbanas, a baixa velocidade de conexão à internet para 70% e a ausência de formação de um curso específico que os oriente a fazer um uso melhor dessas tecnologias junto aos alunos e especialmente de uma forma mais participativa, né? Que os alunos possam participar dessas atividades mediadas por tecnologias. Em relação à conexão à internet nas escolas, o que a gente verifica é que há quase uma universalização entre as escolas urbanas de presença de ao menos um computador com acesso à internet. Nas escolas rurais, a gente tem uma situação um pouco mais crítica, né? São 40% de escolas com acesso com ao menos um computador com acesso à internet. A velocidade de conexão, né, muito por conta das políticas públicas federais, municipais e estaduais, a gente teve até um movimento de melhoria da qualidade do acesso à internet nas escolas de 2013 para 2019. Então, em 2013, nós tínhamos 12% de escolas com velocidade de conexão de 3 a 10 megabits por segundo. Em 2019, a gente chegou a 33%. Mas essa conexão à internet nas escolas, muitas vezes, não está disponível para os alunos ou para toda a comunidade escolar, porque a qualidade ainda não permite que ela seja compartilhada entre todos os atores educacionais. Então, em grande parte das escolas, o acesso está mais concentrado nas áreas administrativas e menos em áreas como a sala de aula ou biblioteca, sala de estudos para os alunos, que são locais onde os estudantes poderiam se apropriar dessas tecnologias. Ainda assim, a gente teve um crescimento, né, de disponibilidade de acesso à internet na sala de aula de 43% para 63% nos últimos 5 anos da pesquisa, né? Mas ainda não temos a universalização. Mas, agora já falando um pouquinho sobre esse período de ocorrência da pandemia, né? Quando as escolas fecharam aqui no Brasil, poucas escolas, né, tinham se preparado para ofertar atividades fora do ambiente escolar. Então, no caso das escolas públicas, só 14% possuía um ambiente, uma plataforma virtual de aprendizagem, e em grande parte dos casos, essas escolas passaram a utilizar as páginas, os perfis ou páginas em redes sociais, para continuar ofertando a educação remota para os alunos, né? E esses perfis ou páginas em redes sociais eram também muito utilizados por pais irresponsáveis, conforme já era
já era observado na pesquisa TIC Educação, ainda no início de 2019, né? Pais e responsáveis em 54% das escolas públicas e 79% das escolas particulares, os pais e responsáveis faziam uso dessas páginas ou perfis em redes sociais para interagir com a escola, né? Esses foram os principais canais de comunicação durante esse período de pandemia. Um outro ponto de atenção durante esse período foi com a transposição das atividades para os domicílios dos alunos, como nós vimos, né? Em grande parte, esses estudantes acessavam a internet pelo telefone celular, mas muitos deles não possuíam dispositivos como computadores, tablets no domicílio, né? Segundo a pesquisa TIC Educação, 41% dos estudantes possuem um computador portátil, 35% um computador de mesa. E 39% dos alunos de escolas públicas urbanas não possuíam nenhum desses 3 tipos de computador no domicílio. Então, esse foi um grande problema que nós acabamos por corroborar, né, esses dados no estudo que nós realizamos em setembro, e foi divulgado em outubro, né, que é o painel TIC Covid, e na entrevista aos usuários de internet com 16 anos ou mais, o que nós extraímos dos dados é que entre as principais dificuldades apresentadas por eles para a apropriação dessas atividades remotas, né, aulas e atividades remotas, foi a dificuldade de tirar dúvidas com os professores. Então, a interação, né, a continuidade da mediação dos professores, essa interação com os educadores foi um grande ponto de atenção. Há diferenças, logicamente, entre os grupos sociais. Essas dificuldades apresentam uma certa heterogeneidade, né? Então, para as classes AB, uma outra grande dificuldade foi a falta de estímulo para estudar, né? Mas para as classes D e E, por exemplo, a falta ou a baixa qualidade de conexão foi uma das principais dificuldades enfrentadas durante esse período, né? E, para além de entender as dificuldades de quem conseguiu acessar essas atividades remotas, né, quais dificuldades enfrentaram, nós também coletamos dados junto àqueles que não conseguiram acompanhar as atividades remotas durante esse período de pandemia, por quais motivos eles não conseguiram acompanhar essas atividades, né? E o que nós observamos é que a falta de equipamentos para acessar as aulas, assim como já vinha sendo trazido pelas pesquisas Kids Online e TIC Educação, né, foi também um outro grande ponto de atenção, um motivo para que não houvesse acesso a essas atividades remotas. Isso aconteceu de forma mais intensa entre os estudantes das classes D e E, né? E o que a gente observa também é que essas desigualdades, esses pontos de atenção, eles acabam se somando a outras dificuldades, talvez não só relacionadas às tecnologias, como, por exemplo, 2 outros principais motivos para não acesso às atividades remotas foram por precisar de cuidar da casa, dos filhos, dos irmãos, né? E também pela necessidade de buscar um emprego. Então, 2 motivos que apresentam proporções maiores entre as classes D e E. Eu agradeço a atenção. Eu acredito que esses dados possam ser muito relevantes para o debate que nós vamos ter hoje, né? E eu passo agora a palavra para o Alexandre Barbosa para que ele possa apresentar as nossas palestrantes de hoje. Muito obrigado, Daniela, por este panorama amplo do acesso e uso das TICs nas escolas brasileiras e, claro, o impacto da internet na vida das nossas crianças e adolescentes no Brasil, sobretudo agora com a pandemia, onde as crianças foram obrigadas a ter acesso a conteúdos educacionais pela internet, né? E isso
de uma maneira, as tecnologias está sendo a solução para enfrentar essa pandemia, mas, por outro lado, nós ainda temos 4,8 milhões de crianças que vivem em lares sem acesso à internet. E você também trouxe questões importantes sobre o uso exclusivo do celular por crianças de baixa renda para ter acesso à internet. E claro que isso tem um impacto muito grande nas habilidades digitais e na alfabetização mediática e informacional, e eu acredito que nós vamos tratar muito desse tema a partir de agora. Bom, passamos agora para a segunda parte do nosso evento comemorativo de 15 anos, e nós teremos uma palestra e um painel de debates. E como eu mencionei, nós buscamos para essas duas atividades especialistas do Brasil, da América Latina, da África, da Europa, dos Estados Unidos, que já acompanham o trabalho do Cetic por muitos anos, que são colaboradores dos nossos projetos ao longo dessa história. E a nossa palestra principal de hoje é sobre o tema... um minuto que eu perdi o tema da palestra. Educação remota e crise sanitária nesse momento de Covid. E eu gostaria de convidar a professora divina Frau-Meigs, da Universidade Sorbonne Nouvelle, de Paris. A professora divina, é com muita alegria que eu passo a palavra para você e, mais uma vez, agradecendo esse tempo que você está dedicando para essa nossa atividade, para que nós possamos juntos celebrar esses 15 anos. Você tem a palavra por 20 minutos. Thank you, Alexander, and thank you for your team, and happy birthday. I wish we could celebrate together in Brazil, but I feel very honored that you're having me for this celebration. And what an accomplishment you can rejoice in. You really have had a magnificent trajectory. You contributed to public good. You've been very generous in the way you do research and you share your results. And it's allowed me to put together connections between Europe, where I speak from, and Latin America in a way that has been very enriching. And if I were to connect to your results and what's happening with these technologies and the introduction in schools, I would like to suggest that to have a masterful use of such technologies, a conscious sense-making use of these technologies, we need something more, which is media and information literacy. And this is what I'm going to try to share with you with an example from France, if you'll bear with me. I hope we are together here and you can see my PowerPoint, because I'm going to try to make a link with your panel yesterday about COVID and health, and move towards the conditions for that, and the fact that information is key to make good decisions about well-being and about life, but also about democracy. And so I'm going to speak more about the disinfodemic than the epidemic and the pandemic, if you don't mind, but they are connected, of course. When we look at the research about disinformation, it is preoccupying because it can fuel conflicts and can create polarization in societies and strong oppositions, extremes, sometimes almost violent. There's been lynchings in India and in other places, and we're all aware of the potential for violence in elections and election results now. But in terms of disinformation, it can also damage health and the health of others, because if you don't take the precautionary social distancing gestures, you are going to also give the disease to
other people, sometimes your beloved ones. And so one has to be very careful about disinformation about the pandemic and the disinfodemic, which has been rampant throughout this period in all countries. Nobody's been spared. Like, for instance, this example I'm putting here about garlic. Yes, well, garlic is healthy, and God knows in Brazil and in France we use it a lot in our cooking, so we know about that. And so it's seductive. After all, it has maybe some kind of truth in there. It's emotional. It's also, it's my grandmother's recipe, or it's somebody I know who's telling me it's important or it counts. But of course, this is the whole problem of disinformation. In reality, it can induce errors. It can make you think that it's not important to have a mask or to wash your hands or to take vaccination, which is the next step. How are we going to go to vaccination in a period of fake vax or anti-vax? So these are all issues that we've been asking ourselves in my team at the UNESCO chair Savoir Devenir. And we decided to try one project, and it's the one I'm going to focus on today, but there are others I could have spoken about. And this project is called UCheck, based on a plugin that was invented by journalists to verify fake videos and fake images. And God knows there's more fake images than there is even fake text. So the idea was take a technology, and you like technology as well, so do we. Take a technology and see how we could move it from a professional environment, journalists, to a larger public, democratize it, try it in the schools, the libraries, the larger audience, to try and build resilience and help people fight. And somehow my PowerPoint is not advancing there. And try and fight, as I was saying, the pandemic and beyond, the information disorders that we are all victims about. And when we built that project, which is now a project supported by DG Connect in the European Union, our objectives were that you can't build resilience just by deciding you're going to make resilient citizens. It's a multi-step way. Takes time and it's stepped. And so our objectives were to enhance fact-checking and at the same time media literacy. We wanted to train teachers, librarians, not just students, because one of the solutions has often been sending journalists in the classroom and hope that everything would be fine. Well, it's not enough. It was also one of our objectives, and that was the interesting part of the co-design and the participation of people to feedback to the developers of the plugin of InVid and tell them how we perceived it and how maybe it could become a more user-friendly tool. And then in terms of media literacy more precisely, what we wanted to do was bring awareness to what it is to be visually literate in the digital era. And as a result, also scale up everything and disseminate it. So I hope you follow me on this, because I'm going to take all the actions one by one. As a result, and we were partners from Romania, from Sweden, from Spain, and from France. So wealthy countries, less wealthy countries in Europe. We organized ourselves in actions, and we were doing interventions in the classroom. We had focus groups with a larger audience. We were aiming at that feedback to the developers, as I was saying. We wanted to create a toolkit, something very user-friendly for teachers. And we wanted to figure out what these new digital visual literacies were. And the results, of course, are modest, because this is still a pilot project, and we hope to expand. And maybe Brazil would be interested, or Latin America would be interested. And I'd like to rapidly review the results and make some proposals then for policy, which I hope the other panelists will be able to respond to.
Due to the confinement, guess what? Of course, everything has been dragged behind, and so we don't have the full results of the pre and post test in the classrooms. But what we know is that there are significant improvements between the pre and post test using the plugin, but also going through 4 sessions that were not just about using the tool, but were about understanding the ecosystem of disinformation and understanding that maybe one of the critical thinking ideas was to be aware of one's credibility. How credible is information? How much do we trust it or not? And that was for us the cognitive dimension. So we were having a cognitive techno model. We're using and combining a smart tool like a plugin, but not leaving it alone, putting it into an environment that made sense for democracy, for citizenship, for civics skills, if you see what I mean. When we did the focus groups, what we realized, and it confirmed to us, that you can't just make the tool available per se, even if it's user-friendly. If it doesn't make sense, if it doesn't raise the curiosity, if it doesn't give a sense of empowerment and the sense that you can respond to an attack of this kind, this massive level, then it's not going to be adopted. And this is what the teachers and librarians told to us. It's too much professional. We don't feel that we are journalists. It's not our job. And so we need something that is usable, that is responsive. Giving the tool alone is not enough. We have to embed it in a larger disinformation scenario. We have to have already some debunks. We don't want to be doing the debunking. We need the examples already ready to use. We also would like to talk with this machine, with this tool. We don't want to just be submitted to it, and we want a chat space to express our needs, our new queries, etc. And of course, we are wanting this tool to be future-proof, and the future we know is deep fakes. So what about deep fakes? And could we use it as an app on mobile conditions, because we know that young people are going mobile? Okay, so I hope this makes a nice echo with the results that we've just had of the kids online and all the ICTs in the classrooms. You recognize here a certain amount of attitudes and beliefs that were just shown. And so when we fed back this information to developers, they took it seriously. And they were actually, I think, grateful. And they've been making changes. And now actually there is a testing phase for version 2 of this plugin. And instead of calling it just InVid, they called it also We Verify, sending this message. Yes, we, the community, we people, we can verify this information ourselves or helping ourselves with others. And this is why the major thrust has been creating that database of known fakes and debunks, so that teachers could go with any example from any kind of country and find ways of using the tool in the context of their local schools. And so at the moment, there's something like 20 debunking, fact-checking sites that have been aggregated in UCheck from Spain, from England, from United States, from Africa, very inclusive of different situations of disinformation. And I think it is really a great advancement for the tool. There's been also an image verification assistant, so a chatbot to answer questions. There's more about deep fakes with a deep fake detector. And this has been extremely reassuring to young people and to adults. This idea that you're not going to be tricked or cheated or manipulated, even by deep fakes that are very difficult to figure out. We are not going towards an app yet, it's too difficult, but third-party tools and tools created by other fact-checkers and some other functionalities
developed outside this plugin have been added and integrated. And this is a very good model of participation, contribution, and aggregation, all of these strategies that are so much facilitated and empowered by the internet. And there are additional features. For instance, you can do cross-network search. You can look also at social network analysis. We're going to be able to visualize how disinformation works online with lots of metrics, profiles of users, etc., etc. So, an augmentation, what I like to call the digital augmentation that is allowed by the internet, and that makes this tool into a smart tool, a cognitive tool that answers to a lot of the ways our brain works. The toolkit for teachers, we're getting there. We have even developed a serious game that gives 6 missions for young people to test all the functionalities of the game. And we've done it in 5 or 6 languages. And that challenges young people. So we work like they work online. It's challenges, it's doing things together, solving problems, etc., so that they become familiar also with the lesson plans. And we've developed workshops to use each one of these missions for moderators, for people who are using the tool outside the schools and inside the school. This is being tested in France at the moment. And in terms of digital visual literacy, we are trying to break down the different categories of what it is today to look at images. And so today, of course, data have an impact on the way we see images. And so retrieving metadata about videos and images is important. Being able to fragment images, especially in videos, and to identify where the video has been tampered with, that's also important. And we do that with image similarity search. We're able to do search on different social media, not just one, but also on different search engines and comparing how efficient they are or not to help us figure out fakes. And we all even have forensic filters that allow us to see alterations in the data, in the compression of images, and see exactly where a little image has been changed, a flag has been added, etc., etc. And as a result, we know now what is working in our brain, what cognitive processes for dealing with images we are summoning up today. And we do it in a very concrete way. So it's about retrieval, it's about fragmentation, it's about lateral search, it's about comparison across data sets, it's about similarity search, it's about filtering and creating different filters and priorities. So this has enabled us to develop a kind of a framework for competencies for visual literacy, about decoding images, about mastering the use of verification tools. So tools are added as part of the competence gains, about making choices about what types of images are good or not for what types of users, how to be smart debunkers and understanding the risks of disinformation, and about communicating with others, because the final aim of media and information literacy is to be able to respond, to be able to not just cope with this mass of disinformation, but also maybe help fight it, create counter narratives about it, resilience at its best. And as a result, we often end our sessions with helping young people create a sort of list, a checklist of smart information management, so that they retain something for themselves. And this is the list they've come up with. Set filters, search information in databases that have been validated, for instance, by fact checkers. Observe what is factual and what is manipulative. Use different search engines. Download easy-to-use plugins. Why not? Have shortcuts when you have a gut feeling that something is wrong. Just don't wait. Go check, go make a counter narrative. And consider, of course,
all the more traditional fact-checking, the source, the sender, etc. And they always finish with this, share with care, which is a kind of logo, motto I'd like to share with you, if I may say so, in these days of pandemic, of course. So this is what we try to now transfer to teachers and to trainers. And we've had, for instance, in Tunisia and in France, we've created MOOCs that answers to your part on training online and what it is, and to do e-learning. Well, massive online courses, of course, are one of the solutions. And we developed during the confinement MOOCs with 3 big modules. One was about understanding disinformation. Another one was using all the verification tools. And the third one was about refutation. How do you create resilience? How do you create these famous counter narratives? And the results have been very good, and the global results in terms of knowledge are beyond average. And here is the average. Here is where most people are. In terms of objectives, they've been mostly reached. In terms of the themes and disinformation, verification, refutation, very interesting, a lot of interest generated. About doing more media literacy online, most people in these 2 groups, of course, ready to do more, which is always a sign of success. So a lot of interest generated by these proposals, but also a response to a big deficit felt by teachers, librarians about how to go about it. And I think that's the battle that we're coming to. They need resources, and we've been creating resources about I don't know what I did, but I'm listening to the translator. In terms of the different options that I'm trying to put forward, we have what can be done by teachers, educators, training, and we are pushing for. I think I have to take notes for a minute, if you don't mind, and ensure that we can stop. I'm trying to stop the translation happening at the same time, but it means I have to stop the. That's it. I have to stop the and go back to the share screening. Excuse me for the last few slides, which are the policy ones. So if I can take back, one is about what to do in education, and really my push and those of the whole network in the Mail Alliance at UNESCO and worldwide is to try to make media and information literacy part of the first curriculum. Right now, it still remains in the background. It's done when people have time, but honestly, we need to have much more sustained actions. We have to target young people, but also older people, illiterate people, because inequalities in skills lead to inequalities in resilience. And resilience is what makes you make good choices about quality information, and having good quality information makes you make good decisions in your life. And so this is crucial. Training with certification, and we try to certify, we create open badges to certify our trainings in MOOCs, and we're trying to push for a meal evaluation at international level. We want PISA to take into account visual literacy. And then in terms of research, we definitely need to know more on how visual literacy works today, and how visual literacy competence can prove their effectiveness. We want to be able to report and monitor and share resources. And now in Europe, the good news is that we have EDMO, which is the new observatory created by the EU for media literacy. But there's the Mail Alliance at UNESCO. There's a MILID network of UNESCO chairs on media and information literacy. We need more of these. We need these resources to be known and shared. And we need teachers to have access to these validated resources, because they often are confused by all that is out there.
And so on the research side, we need to make male part of legitimate research field and not just subsumed under media studies or health studies or digital studies. Because now we have core notions, we have core themes. It's about disorders, information disorders, it's about information commons, sharing, online well-being, digital citizenship, etc. And so I'm trying these days to do that. At IAMCR, we've produced a handbook on media education research. With the Council of Europe, we've worked on digital citizenship education. And of course, media literacy is key. And we are fighting and comparing all across Europe. And I'd like to leave you on this sense that we also need to build resilience among us researchers. Thank you for your attention. Thank you, Divina. Thank you so much. Muito obrigado por nos brindar com essa apresentação tão interessante sobre este projeto, o INVID. E eu fiquei pensando que, para mim, funcionou como um convite para que o Brasil também possa participar desse projeto. E será muito bom se nós pudermos colaborar com você, conduzindo o projeto, trazendo para o Brasil, né? E eu diria que esse projeto é muito importante nesse momento, sobretudo nesse aspecto que você traz da compreensão do processo cognitivo no tratamento de imagens e de informações visuais. E eu, vendo você falar, eu fiquei pensando que, como nós estamos vivendo na era das redes sociais, certamente essas redes que produzem inúmeras imagens e informações visuais, está aumentando a necessidade dessa nova alfabetização de informações visuais. É um passo além, né, da informação midiática e informacional para informações visuais. E claro que este é também, ou é também uma fonte de desinformação, né, esse volume de informações visuais. Então, muitíssimo obrigado, muito bom te ouvir. Passando para a última atividade desse evento, teremos agora um debate em painel muito especial que discutirá a educação remota e a crise sanitária, né, quais são os desafios para a garantia de direitos e promoção do bem-estar de crianças e adolescentes. E para moderar esse painel, eu tenho o prazer de convidar a Marlova Noleto, diretora e representante da UNESCO no Brasil, e lembrando que, para nós do CETIC, o escritório da UNESCO no Brasil nos é muito querido e muito caro, porque vem nos acompanhando desde muito cedo, e em particular o projeto TIC Educação, quando a gente começou a discussão desse projeto em 2009, junto com o Ministério da Educação no Brasil, em Brasília, a primeira recomendação é que nós deveríamos ter a UNESCO conosco neste projeto. E assim nós fizemos, e foi quando essa parceria ficou mais intensa em função do projeto de TIC Educação. Portanto, Marlova, muitíssimo obrigado. É uma honra para nós tê-la conosco e moderar esse painel. E eu já aproveito também para convidar os painelistas, convido a Daniela Truco, que é oficial de assuntos sociais da Divisão de Desenvolvimento Social da CEPAL, no Chile. Convido também a Dorothy Gordon, presidente do Programa de Information for All da UNESCO, e a Yasmina Dern, chefe do Policy Office of Global Insight and Policy da UNICEF, em Nova York. Todas um painel de grandes mulheres, né, que nos acompanham nessa data. Marlova, te passo a palavra. Muito bom dia a todos, obrigada, Alexandre. Queria começar parabenizando o CETIC pelos seus 15 anos, o NIC-BR também, dizendo de enorme alegria que nós temos de estarmos juntos há tantos anos,
apoiando o trabalho do Cetic, que é um trabalho de excelência em uma área tão importante, à medida que nós vemos que cada vez mais o uso da internet cresce no mundo todo, e com a pandemia isso não foi diferente. A utilização da internet, das redes, como uma forma de conexão foi ainda maior durante essa pandemia. Mas mais do que isso, a internet mostrou a sua relevância e também se provou extremamente necessária para que nós continuássemos conectados às pessoas que amamos, ao nosso trabalho, à pesquisa, à investigação, na educação, desempenhou um papel fundamental, porque com o fechamento das escolas e das universidades e a necessidade de garantir que a aprendizagem pudesse continuar, apesar dessa interrupção, o ensino acabou sendo feito por meio também de plataformas digitais, da educação remota e à distância. Nós sabemos que o mundo não estava preparado para uma interrupção dos sistemas educacionais como essa que nós tivemos. 1,6 bilhão de estudantes fora dos sistemas educativos. E do dia para a noite, com o fechamento das escolas, das universidades, todos tiveram que se adaptar rapidamente para implantar soluções que pudessem garantir a continuidade pedagógica. De acordo com dados levantados pela UNESCO, no ápice da pandemia, quase 158 países tinham decidido fechar os seus sistemas educacionais, representando, como eu disse aqui, 1,6 bilhão de estudantes fora da escola. No Brasil não foi diferente, e chegamos a ter aqui no país cerca de 48 milhões de estudantes fora dos sistemas educativos. A UNESCO, como agência líder do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, do ODS 4, Educação de Qualidade, Equitativa e Inclusiva para Todos, tem acompanhado de muito perto as consequências que a pandemia trouxe para a vida dos alunos, principalmente aqueles mais vulneráveis. Desde o começo, a mensagem da UNESCO foi: a desigualdade que já existia antes da pandemia será ainda maior durante e depois da pandemia. E, claro, como disse a minha colega Lídia muito bem aqui, a pandemia terminou por, de fato, exacerbar e aprofundar essas desigualdades. Então, nós também nos preocupamos e muito com a questão da conectividade, reconhecida pelas Nações Unidas como um direito desde 2012. E nós sabemos que a exclusão digital, e vimos a Daniela apresentar aqui, né, a Daniela Costa apresentar a pesquisa, maior com essa exclusão digital é o risco de que os alunos abandonem as escolas, abandonem as universidades, porque os mais vulneráveis têm dificuldades, quer seja com seus equipamentos, quer seja com seu pacote de dados. Então, esse gap, ele fica ainda maior. Nesse contexto, nós vemos que o papel que o Cetic desempenha é fundamental, tanto na produção dessas pesquisas sobre o acesso e o uso das tecnologias de informação e comunicação, o uso da internet no país, os dados sobre o acesso e o uso das TICs na saúde, na educação, nos domicílios, pelas crianças e adolescentes, têm um imenso valor e relevância para a formulação, implementação e avaliação das políticas públicas no Brasil. A pesquisa TIC Educação de 2019, por exemplo, mostrava que cerca de apenas 28% das escolas localizadas em áreas urbanas contavam com um ambiente ou uma plataforma de aprendizagem à distância. Esses dados, eles têm ainda mais importância no momento que nós vivemos, e
precisamos acompanhá-los para a formulação das políticas. As publicações do CETIC, elas não trazem apenas números, mas elas possuem o contexto e nos fornecem perspectivas para atuar de uma forma mais precisa e qualificada diante dos desafios que o Brasil enfrenta e, sobretudo, dos desafios que vêm decorrentes dessa pandemia do Covid-19. É certo que as circunstâncias são bastante desafiadoras, mas há um consenso também de que as políticas públicas que são elaboradas não apenas para o sistema educacional, mas também para crianças, adolescentes e jovens, devem ser pautadas em dados e informações relevantes. A UNESCO, mais uma vez, parabeniza o CETIC pelos seus 15 anos, pelo seu trabalho, e agradecemos, né, pela oportunidade de estarmos juntos hoje aqui, aprendendo um pouco mais. Tivemos essa excelente apresentação da professora Divina, e agora continuaremos iniciando com a nossa painelista, a Dorothy Gordon, que nos dará o prazer de uma primeira exposição, né, Gostaríamos muito, Dorothy, de te ouvir sobre esse papel fundamental que a internet desempenha no desenvolvimento das sociedades da informação e do conhecimento. E, em sua opinião, qual é o papel da conectividade com a internet no futuro da alfabetização informacional? Queríamos te ouvir se é necessário uma nova abordagem para as políticas de inclusão digital que leve em consideração a necessidade de acesso universal à banda larga nas escolas e residências. Por favor, Dorothy. Thank you very much, Madam Chair, for that introduction. Good morning, good afternoon, everyone. It's both an honor and a pleasure to join this celebration of CETIC's 15th anniversary and this distinguished panel on a topic that is of great concern globally. I think that there's no country in the world that is not grappling with this problem. And as the chair of UNESCO's Information for All program, I have to say that it is going to become an even more important part of our work. We used to see remote education as supplementary, but it is now central to the delivery of education all over the world. And all of the data that you just provided on how many children are being left behind highlights the gaps that exist, both in terms of connectivity, but also in terms of the availability of quality content. It is an indictment of all of us. It shows that we have not worked hard enough on the inclusive and the equity dimensions of the World Summit on Information Society agenda. And so right now, there are just too many children who are deprived of their fundamental rights to education. I want to, before I go on, let me congratulate Brazil and CETIC, because thanks to the vision that set CETIC up 15 years ago, you both have the longitudinal data as well as the location-specific data that can help us to address the fact that no child should be left behind. And unfortunately, there are too few institutions like CETIC in the global South. And so I think one of the things that we have to work on is to make sure that we set up similar institutions around the world that can help us to understand what's happening and what impacts digital transformation is having on our society. It's true that COVID made us overconfident and underprepared, but we can change this
if we actually implement evidence-based policy based on clear monitoring of what's happening. IFAP actually provides a platform for all stakeholders in the knowledge society to participate in international discussions on policy and guidelines for action in the areas of access to information and knowledge. We work on 6 priority areas, and this includes key areas such as information literacy. And before I get to the actual question, let me comment on the keynote speaker's address. Overall, we see a fragmentation when it comes to programs on information literacy, whether traditional or this kind of focus on visual literacy. So we see different parts of government doing it. Listening to you, I felt that a very important group that was not included were parents. And then another very important area is that of gaming. We have found out that actually children are getting most of their information on gaming platforms, and this is where they spend a lot of their time. And I'll get back to it later, but let me answer the question before my time is up. I think that infrastructure is extremely important. We see that providing infrastructure to schools is not enough. We need to get it into the homes. But on the other hand, I'm very reluctant to say what I just said, because for too long, we have assumed that if we put in the infrastructure, all problems will be solved. But this is not the case. We need to be able to have the content. People need to have the skills that will allow them not only to use content, but actually to create content. But I see that the access issue is an opening to actually a total rethinking of how we organize education. And we need to realize that it's been too centralized. And at one level, we need to decentralize. We need to give communities the control over their access. So I am totally in favor of community networks, but we also need communities to take back control of their information ecosystem and be able to create content that is relevant to them, be able to monitor what their children are doing online, and actually make it work for them. In this way, we will create jobs, which is very important for all of us in the Global South. And I think I've taken up my 5 minutes, but I hope I will have more time to go into more depth in a few minutes. Yeah. Thank you. Thank you, Dorothy. Nós agora queremos ouvir a Jasmina Bryan. Jasmina, na sua perspectiva, como a pandemia da Covid afetou os direitos e o bem-estar das crianças no mundo digital? Please, you have the floor. You must unmute your mic, please, Jasmina. Jasmina. I apologize. Seems like I was muted, so you missed my introductory speech where I was thanking you, Madam Chair, and I also wanted to express my sincere and heartfelt congratulations to Cetic on this important milestone. In UNICEF, we are really proud and happy to have been able to collaborate with you, Alexandra, and with other colleagues from Cetic on several initiatives, including Global Kids Online, and more recently, our work on policy guidance on artificial intelligence and children. And
I just want to mention maybe a couple of things of the impact of COVID on children's well-being in the digital world. And I just want to reinforce what Dorothy and Davina had already mentioned about disparities in access, in literacy, which are really persistent and challenging for children and their families. We also know that this happens because of the lack of infrastructure, lack of household assets, but also lack of policies that support digital and broadband remote learning. However, I think Dorothy also mentioned that expanding remote opportunities for learning is not the same as learning, and the learning is defined as development of relevant knowledge, skills, and values. And in order for children to continue to learn, even when they can't go to school and physically meet with their teachers and parents, the educational contact is equally important as the hardware or access to the internet, but also well-articulated instruction model, effective teacher presence, learner support, enabling environment, and that also includes parental support, which we know that during these times has been really difficult because parents in many countries are struggling and juggling with both work and supporting their children through schooling. I also want to mention two other aspects where we are seeing actually impact of COVID on children's digital engagement. First, we are seeing really a prolonged period of time the children spent in front of their screens, and they could have potentially a negative impact on children's well-being. We don't know for sure yet because there are really so few studies globally, even pre-pandemic, that actually were carrying out rigorous analysis of the impact of screen time on children. And some body of research demonstrated that that impact of screen time on children on their well-being was fairly small. So, but these studies were done before children actually started spending extended amounts of time in front of their screens. So what we need to really understand is the combined effect of not being able to go out, meet with their friends, socialize, play sport, and the time that children now have to spend studying, doing their homework and socializing with friends online. On the one hand, digital connectivity has really helped them stay connected, but on the other hand, it could have created some issues and problems for their well-being. And the third thing I want to mention is really how digital technologies have helped adolescents and older children and adolescents and young people in particularly to engage in civic life and participate in civic matters. So young people, even before the pandemic, have been engaging through internet and different digital platforms in civic life through organizing themselves, expressing their views, creating content, using humor, memes, satire, and different forms of advocacy and civic engagement. But we've seen that because of COVID, a lot of this activism has actually moved online. And young people and children are using increasingly the platforms that are accessible to them, like TikTok, to express their views and opinions and to express their civic preferences and their beliefs. We are also seeing, for example, that climate strike has moved online in early months of the pandemic. Young people were developing public service announcements about pandemic. We heard from Divina about the role that young people have in combating disinformation, and in UNICEF we have also worked a lot with adolescents and young people to be fact checkers and to actually fight misinformation online. And to stop the spread of misinformation. But I also want to mention that through this activism that we see, there are also certain risks that young people experience, and they are linked to persistent surveillance, protection of their data, harassment online, and also lack of skills and literacies. And I would say not only digital skills and literacies, but also civic skills. And this is reminds us how important it is to actually make the best use of the technologies today to actually help children develop into active citizens of tomorrow.
I'll stop here and I'll talk a little bit more about these challenges later. Thank you. Thank you very much. Nós agora vamos passar para a nossa última painelista. A Daniela. Daniela, por favor, gostaríamos de te ouvir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la directora y representante de la UNESCO en Brasil. ¿Empiezo, Marlova? Daniela, desculpa, minha rede caiu. Sim. Desculpa, tive aqui esse problema que a rede caiu. Daniela, por favor, gostaríamos de te ouvir do teu ponto de vista, quais foram os principais efeitos da pandemia para a continuidade da educação entre os países latino-americanos e quais foram as principais estratégias políticas adotadas na região. Gracias y perdona por el... No hay problema. No hay problema. Gracias por la introducción y la pregunta. Y antes de comenzar, quisiera primero felicitar al equipo de Cetic por la trayectoria de trabajo en la región, por su capacidad técnica, por su incidencia y también por la capacidad de generar alianzas de trabajo. Es un placer trabajar con ustedes y un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es decir que, bueno, la pandemia provocará en este año 2020 la mayor crisis económica y social que América Latina y el Caribe en su conjunto ha experimentado en toda su historia. Además, ha puesto de relieve problemas estructurales de América Latina. No discriminan la infección, pero sí en sus impactos y capacidad de protección, área en la que se expresan con claridad las grandes desigualdades en el acceso a los sistemas de salud, así como a la educación y a la protección social en general. En la esfera de la educación, la pandemia ha dado lugar al cierre masivo de instituciones educativas como prevención y detención del contagio. En América Latina y el Caribe, esta medida se tomó en 32 de los 33 países, con la excepción de Nicaragua, afectando en algún momento a más de 165 millones de estudiantes de todos los niveles educativos. A partir del mes de junio se comenzó con la reapertura paulatina de centros educativos en algunos países de la región, menos afectados por el contagio, pero aún la mayoría de los estudiantes siguen sin clases presenciales y en varios países esto impactó el año académico completo. El impacto en la educación ocurre además por una combinación de los efectos asociados de este cierre temporal de las escuelas y centros educativos con la crisis económica y social que afecta a los hogares. Este impacto entonces afecta a toda la comunidad educativa. En primer lugar a los estudiantes, en sus procesos de aprendizaje, por la interrupción o discontinuidad curricular que afectará más a algunos que a otros. La pandemia, sabemos, se enfrenta desde importantes desigualdades educativas previas, además de las desigualdades y brechas digitales que hemos conversado tanto hoy día. Por ende, habrá un aumento en las brechas de aprendizaje y habilidades de progresión a lo largo de la trayectoria formativa y de los porcentajes de conclusión de los distintos niveles educativos, particularmente a partir de la enseñanza secundaria y con mayor profundidad esperamos en la enseñanza superior. La crisis aumentará el riesgo de abandono escolar de poblaciones de estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad, dado que su interrupción disminuirá el apego y motivación de estudiantes en esa posición, así como de sus familias, a lo que se sumarán las mayores necesidades económicas a las que se enfrentan. Además, habrán efectos sobre la salud, o están teniendo efectos sobre la salud de los y las estudiantes. Sabemos que las escuelas y los centros educativos cumplen con un rol de protección, monitoreo y formación, más allá de lo propiamente pedagógico, como es, por ejemplo, los temas de salud sexual y reproductiva, la nutrición, los riesgos de salud mental, generados además por la mayor exposición a Internet y aislamiento social.
También habrán impactos importantes sobre los docentes y funcionarios de centros educativos, así como los padres y cuidadores que algunos de mis antecesores han mencionado, por la propia sobrecarga de tareas, considerando las tareas además del cuidado que han aumentado y teniendo en cuenta que la mayor parte de los docentes de América Latina y el Caribe son mujeres y se ven sobrecargadas especialmente por las tareas del cuidado y el trabajo doméstico. Las capacidades y recursos con que docentes de América Latina contaban previo a la pandemia ya eran insuficientes para formar en contextos de mayor vulnerabilidad, para apoyarse en recursos digitales y para apoyar además el bienestar socioemocional, que ha sido también uno de los aspectos claves de esta situación que hemos vivido. Se suma además la inseguridad o precariedad laboral a la que muchos docentes se enfrentan dado el cierre de las escuelas. Por último, a nivel de sistema educativo, el sistema ha tenido que enfrentar una serie de exigencias para la continuidad de los procesos educativos y de enseñanza a pesar del cierre del presencial. Ha tenido que preparar nuevos canales y formas de continuidad, dar apoyo a los docentes, hacer planificación y priorización curricular, sostenibilidad financiera, entre otros, además de lo que significa la preparación para el retorno presencial y todas las medidas y protocolos que hay que planificar. Finalmente, los riesgos de disminución del presupuesto por la propia crisis económica que estamos viviendo. Se prevé, de hecho la UNESCO prevé que la cantidad de recursos disponibles para la educación podría disminuir hasta en un 9% durante este año. Y para cerrar, decir que la mayoría de los países estableció formas de continuidad de estudio a la distancia en diversas modalidades, incluyendo modalidades por internet o vías tradicionales como televisión o radio. En 31 de los 33 países analizados se han implementado formas de continuidad combinando estas dos modalidades. En respecto al aprendizaje en línea, destaca el uso de plataformas virtuales de aprendizaje y en menor medida solo 4 países clases en vivo. Dentro de los aprendizajes offline, el instrumento más utilizado es la transmisión de programas educacionales por la televisión o la radio y la entrega de materiales impresos. Además, 25 de los 33 países de América Latina y el Caribe han contemplado dentro de sus estrategias la entrega de recursos dirigidos a docentes, donde destacan los instrumentos de capacitación mediante cursos online y la entrega de recursos web para el aprendizaje en línea. Se observa que 15 países consideran instrumentos para contener además emocionalmente a los docentes, a su cuerpo docente, y 12 entregaron dispositivos digitales. Eso les puedo resumir de mi parte por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muito obrigada. Nós vamos, então, passar para uma segunda rodada, ouvindo as nossas painelistas. Eu queria rapidamente comentar que as 3 abordaram temas muito importantes, que são temas que nos preocupam muito, como, por exemplo, o cuidado que precisamos ter ainda maior durante a pandemia com a exposição das crianças e adolescentes nas redes, algo que o Cetic levanta nas suas pesquisas Kids Online e que a própria UNESCO, junto com a Broadband Commission, também lançou este ano o relatório de segurança nas redes, algo que nos preocupa muito. Temos também, eu gostaria de comentar também sobre as pesquisas do Cetic, acabei não mencionando na minha fala introdutória, mas que o Cetic também, junto com o nosso escritório aqui, pensou sobre a importância de fazermos a pesquisa dos TICs na cultura também, um setor que foi muito afetado pela pandemia. Então, essa também é uma inovação. Dorothy, gostaríamos de te ouvir novamente sobre quais são as oportunidades e os riscos do uso crescente de plataformas online proprietárias por escolas para apoiar o ensino à distância. Thank you. That is a huge question.
Let me just comment on what the speaker before me was talking about before I get into that. It's really interesting. I was just looking at a study that has come out about the impact of the disaster, the earthquake in Pakistan that took place in 2005. And they found that even when the children went back to school, they ended up being 2 years behind where they normally should have been. And some of them were never able to catch up. And this means that in life, they now had a gap of about 15% in their potential income. So we need to be prepared to actually get kids back into education if we go back to some kind of normal. And I was fascinated to see that in Latin America, everybody went into online education. But we know, for example, in Brazil, I think it was a figure of 18% of children have no access. And what is going to happen to those children when they go back to school? How do we prepare to make the system actually accommodate them? So with that, which is nothing to do with what I should have been talking about, and yet it is, I think that we have to be very careful. What has happened is because we needed to take schools online very quickly, in many countries, those in charge of doing the procurement of the systems that are being used to provide that education did not really have enough time to look at the kind of agreements they were signing. And this affects issues like that you were just addressing, such as culture. Is the content that is coming through those platforms actually designed for the culture of the country that they're delivering to? They may have adjusted for curriculum, but have they adjusted for culture? But it's not just culture. The fundamental issue behind all of this is data. That when children go online, they are providing data to the provider of the solution that they are using. So the platform that they use picks up all their data. If administrators have time and they're aware, they go through the agreement and make sure that they have protected children adequately in terms of their data. I'm afraid that in many countries around the world, they didn't have time, and neither did they have the skills within the education ministries to actually look at these issues in a very critical way. The other thing I will say is I am often, I work with startups under one of my other hats. And as I always say, in Latin America, it is amazing the kind of innovation that is happening within your digital ecosystem. You do not want to destroy all your companies because you have gone for an easy option with a mega platform from a very well-known company with a global presence. I think that as we move forward, we have to see how we can get our companies involved at the national level. And we have a very clear kind of regulatory framework that will allow for interoperability of different solutions in our education space. These are complex issues, and I'm not going to pretend that there will not be a huge amount of lobbying and pressure on government officials not to go in the direction of localization. They will always be pressured to go in, for a global kind of solution that is coming from one of the big players. But for the sake of our culture, for the sake of our children, I think we need to look at this issue very carefully. Within UNESCO, we have always promoted the Rome principles, rights-based, open, access, multi-stakeholder. I think we need to keep this in mind, and we need to look for how we can really implement more open solutions as we change our education space. And let me reiterate
that what I see happening is we are going to have a very serious rethinking of how we deliver education, who supports the delivery of education, private sector, government, parents, teachers. We really have to realize that the old normal is not going to be our future. Thank you. Thank you, Dorothy. E eu concordo, acho que a Dorothy toca num ponto muito, muito importante, que é a necessidade dos sistemas educacionais estarem preparados para os desafios que estão se apresentando. Não serão os mesmos, né? Há uma mudança profunda nos sistemas educacionais e talvez uma combinação híbrida venha a ser a fórmula para o futuro, com aulas presenciais, aulas remotas. Então, nós sabemos, a UNESCO está fazendo uma chamada junto com o Unicef, Banco Mundial, para que os sistemas educacionais possam ficar cada vez mais resilientes e também mais flexíveis, porque nós vimos durante a pandemia muitas soluções inovadoras florescendo. Agora nós vamos ouvir a Yasmina, mais uma vez. Gostaríamos de te ouvir sobre como, neste novo cenário, qual é a sua perspectiva sobre a governança dos dados pessoais das crianças? E queríamos saber se essa questão foi levada em consideração no Guia de Políticas sobre Inteligência Artificial para Crianças que o Unicef elaborou. Thank you so much. I just want to add to what Dorothy was really nicely elaborated, the risks that are posed to children and their personal data through the lack of understanding by school administration about the data protection risks. I see that we see on the one hand an urgency to bring the necessary services to children, and that kind of makes less attention being paid to actually the privacy and protection considerations. But we also see that pandemic has caused also the loosening of data protection regulation and the introduction of some emergency laws that facilitated tracing and contact tracing and surveillance as well. Our office started at the beginning of this year working on the project of data governance for children. That was actually pre-pandemic, with 17 global experts, and these experts worked with us to understand the issues with surrounding children's data, their implications of challenges with children's data, so that we can offer some policy advice. And we looked at various different issues, from marketing to children, to state surveillance, group data, children's rights by design, data protection in education and in health. So what is really worrying for us is to see that there is a growing culture of surveillance of children, whether it's an intentional surveillance through marketing and profiling by some companies, or it's state surveillance for exercising certain control over their citizens. But we also see this so-called unintentional surveillance to provision of services to children through health and education and so on. So the deification of children's lives is becoming really dominant. And I think the biggest challenges of why this is happening, really, as Dorothy explained earlier, and to give you one example in education setting, is the lack of understanding of children or their parents or educators, how data flows from one source or the other, so where it ends up and how it is being used by those vendors who provide different ed tech tools that are offered to schools. And very often they're presented to vendors, by vendors to schools as revolutionary and helping with education and administration and so on. And in many ways, in many instances, they indeed are. But there has to be built in a rigorous scrutiny and evaluation of these EdTech applications. Otherwise, and also for their pedagogical value, but also from the
perspective of data protection. Otherwise, it is really left up to school administrators and schools to decide which platforms they should use. So through our work on this data governance for children manifesto, we want to articulate what this better world for data for children would look like. So we're currently drafting this manifesto, and we hope to have it finalized by March, when we'll release it as well. We have also worked on the development of AI, artificial intelligence policy guidance for children. And this policy guidance is meant to help governments and the private sector adapt their strategies and policies to make sure that they're grounded in child rights. We know that big data and AI are inseparable, as AI systems are powered by data. And in this policy guidance, we offer some advice on how to follow the responsible data for children principles, how to adopt the data or privacy by design approaches to promote children's agency, and to really consider group data for children. In our manifesto, we are going even further, where we're actually talking about the governance of data, and we hope that we will offer some mechanism and ideas on how this could be carried out in the future, thinking about primarily robust laws, data protection laws, implementation and enforcement of these laws, resourcing of data protection agencies and others who work on data protection, and absence of surveillance. So stay tuned. We'll share with the world this manifesto in a few months, and currently we are discussing with a number of experts and consulting with a number of people around the world about this manifesto. And for those of you who are interested to hear more about our work, you can visit our website, unicef.org/global insight, and there you will find more information both about our AI policy guidance and our data governance manifesto. Thank you. Muito obrigada, Yasmina. Eu queria aproveitar para comentar que a UNESCO também, nesse momento, está preparando a declaração sobre as implicações éticas do uso da inteligência artificial. Iniciamos o processo de consulta com vários stakeholders, sociedade civil, os países membros, e continuamos discutindo o documento. Também sugiro que os interessados podem consultar no site da UNESCO na área de comunicação e informação, e também de ciências humanas e sociais, que é a área responsável na UNESCO pela discussão sobre as implicações éticas da inteligência artificial. São temas muito importantes para o futuro, não apenas envolvendo crianças e adolescentes, mas todos nós, né? Daniela, nós queríamos te ouvir, na sua opinião, quais os efeitos de longo prazo deste cenário que enfrentamos na pandemia e as desigualdades? Quais são, na sua opinião, as principais agendas que se desenham para um futuro próximo, tendo em vista a forma como a pandemia afetou as várias regiões do mundo, sobretudo a América Latina? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero es decir algo que mencionó también Dorothy. Esta ha sido una crisis muy importante que hemos vivido todos simultáneamente, pero no será la última. Vendrán nuevas, climáticas, de salud, asociadas a violencias, migración, etcétera. De hecho, Centroamérica y el Caribe ya ha vivido 2 huracanes fuertes en estos meses durante la pandemia. Por lo tanto, es importante seguir avanzando en construir sistemas educativos resilientes, que estén preparados para resistir estas crisis, y creo que tenemos un terreno fértil, nosotros también los investigadores y los organismos de Naciones Unidas, para aprender de esta crisis, sacar lecciones. Como dijo también Dorothy, en América Latina se han hecho muchas cosas desde los centros educativos, desde los territorios, se ha innovado bastante, tenemos que sacar lecciones de esos procesos.
y ver cómo otorgar apoyos prioritarios y mantener la continuidad del proceso educativo en estas crisis y tener capacidad de recuperación. También entender que no estamos casados con un modelo educativo estricto y rígido, sino que hay que avanzar hacia modelos más flexibles, eso está claro. Es importante también, como yo mencionaba antes, resguardar el financiamiento educativo para proteger los sistemas nacionales de la exacerbación de desigualdades en el acceso a educación y el proceso de resultados y aprendizaje. Los procesos de retorno y recuperación requieren coordinar y articular la planificación y la ejecución del sector educativo con otros sectores. Es importante entender desde las políticas sectoriales que para salir fortalecidos hay que coordinarse y construir interdisciplinariamente y qué más evidente lo ha hecho la pandemia que hemos sufrido hoy día, que mientras no se controla el tema sanitario es muy difícil la recuperación económica y social de los otros sectores. La planificación del retorno a clases también debe estar, por supuesto, supeditada a las recomendaciones de salud, pero también la evidencia de la experiencia internacional por ahora demuestra lo importante que ha sido la participación de la comunidad educativa en la planificación de estos retornos. Ha sido significativa la mantención de canales de diálogo sostenido que faciliten el involucramiento de la comunidad escolar en la toma de decisiones de la autoridad y el desarrollo de confianza recíproca. Y por último, sabemos que el medio de acción y participación es crecientemente digital, y en esto probablemente no hay vuelta atrás, pero como vemos que nadie quede fuera de este proceso. La evidencia de los estudios que hemos hecho en la red de Kids Online de América Latina y a nivel global habla de que demuestra que la mayor exposición de niños, niñas y adolescentes a Internet aumenta los riesgos por una parte, pero también las oportunidades del desarrollo de habilidades digitales. Por lo tanto, de parte de los adultos, cuidadores y docentes y la escuela, es importante acompañar y guiar más que restringir, digamos. Pero ha quedado en evidencia a partir de la discusión de hoy día que los adultos que acompañan requieren también fortalecer sus capacidades y recursos y herramientas para hacer ese acompañamiento, madres, padres, cuidadores y docentes. El rol del sistema educativo importa más allá de lo académico en este sentido. Muchas gracias. Obrigada, Daniela. Nós gostaríamos de convidar também a professora Divina para se juntar a nós, já para irmos caminhando para as considerações finais, tendo em vista que estamos chegando bem próximos do horário de encerramento. Então, a minha sugestão seria ler as perguntas que recebemos do público e eu pediria que cada uma de vocês fizesse um comentário geral sobre as perguntas, já com as considerações finais, e vou ter que pedir a tarefa impossível para que sejam breves, procurando observar o tempo máximo de 2 minutos, para ver se nós conseguimos concluir no tempo. Então, eu começaria com a nossa primeira pergunta, né, que diz respeito à questão das populações da Amazônia, que não diz o nome de quem perguntou, mas diz se existe algum tipo de plano ou projeto para os que estão tecnologicamente excluídos, como os indígenas quilombolas sem acesso à internet. A segunda questão seria voltada para falar mais sobre o papel dos jogos na vida digital das crianças nos dias de hoje. Depois, José Armando Valente também comenta sobre as atividades offline e a necessidade de tirarmos os alunos que passam muito tempo diante das telas. Então, é uma visão do híbrido, mão na massa e conceituação, como fazer isso. E, por fim, a quarta pergunta, sobre os sindicatos de professores que se tornam um importante ator na educação, perguntando mais especificamente para a Dorothy até que ponto devem influenciar os sistemas educacionais.
Então, eu pediria, começando pela Divina, que já fizesse seus comentários e as considerações finais. Oh dear, but we've just opened all the questions. You can pick one if you... Yes, no, well, I try to answer to, everybody's been talking about education continuity, and I would like to add pedagogical continuity to answer Dorothy, which is to say, it's not just about the teachers. It's also about the parents, it's the grandparents, it's the caretakers outside schools, it's about the platforms. We need to arrive at a kind of an alliance where we all agree that we should share media literacy and digital literacy across all these partners. And sometimes young people can teach older ones. And in terms of disinformation, the focus of the main target should be older people. But using young people, why not? One of the things we're doing, and Dorothy, I take your point about games. In my association, we have an Erasmus project, a European project called Play Your Role, where we're asking young people to design games using games, which is to say we ask them to look at the commercial games they play, and God knows they play a lot. And we ask them to use these games to build counter-narratives to hate speech. And we have 15 lesson plans to go about that. So you can go on our website if you want at Savoir Devenir and look at Play Your Role, and you'll see how they've gone about it as young people designing this about their games. So it's about giving more and more attention to game, but also to play. And that ties in with what people are asking, what do we do offline? Well, we have to let them play. Not game. Game is very controlled by machines and platforms. It's very, it's made to maintain them into flow and control their imagination and with the design of the platform. Play is about spending time outside in the forest and just let their imagination grow, even boredom grow. And we have to go back to this precious time of boredom that we, the adults of today, had, and that the online world has swallowed. And so, yes, pedagogical continuity is also about finding moments when you don't do anything with screens, and you dialogue with adults and you learn from others. And I think media literacy can help do that. And I stop here to let time for others to speak. Muito obrigada. Nós então passamos para a Dorothy, já pedindo que ela faça as considerações finais. Thank you. I think let me address the question to do with the teachers' unions. First, I am very sympathetic to teachers' unions. There's nothing more frustrating than to see an educational system spend millions of dollars on a software when teacher salaries are not adequate for the kind of contribution that they're making to society. I think that, on the other hand, we really have no choice. We are in the middle of a digital transformation. And so anytime you have a union that is, let's say, not going along with you, clearly you need to do more work in terms of communicating with them and involving them in the decision-making process. So I hope that teachers' unions will be brought into the process. They will be able to help education systems to understand what is actually useful to them in the classroom and to the children. Now, on gaming, I was so happy somebody asked that question. I spent this weekend with my 7-year-old niece practicing on the top math apps for 7-year-olds. And I was deeply shocked because all of them are based on violence.
When you get the answer right, then you shoot the monster. And if you don't get the answer right, you can't shoot the monster. You know, so what are these? That is edutainment, but it is what we see within the games overall. So I think that we need to really look at this. And I found out that in the UK, they actually looked at children's browsing data and they were able to create avatars that imitate children so that they were able to get a better feel for what is happening to the child within the context of the game. Because let us face it, unless you're prepared, and I gave up a day of my life to go through apps, unless you're prepared to spend a lot of time, you don't actually know what the child is experiencing within the context of the game. So I think that we need to get far more involved. And we are seeing that some reports are showing us that for adolescents, they're getting the bulk of their news about the world from gaming platforms, because now, unfortunately, most of our newspapers have gone online and they're behind paywalls. So you will not find a teenager paying to access that newspaper. So the only source of their news is coming in through these platforms. And at the same time, we see a lot of good work going on in terms of responsibility in developing socially responsible games. So let's see what we can do about that. But let us not forget, please, that these games, whether it is edutainment or it is gaming for profit, are based on very sophisticated behavior modification techniques that are a result of what we have found out in neuroscience today. So whatever we do, we will have to take that into account and see how we can either mitigate it or turn it around to do something for social good. Thank you. Muito obrigada, Dorothy. Vamos passar então para a Jasmina e também pedir as considerações finais. So maybe just closing remarks. I'll be really very brief because we're already over time. And just to remind everybody that everything we do for children and with children should be grounded in child rights, in the Convention on the Rights of the Child. The Committee on the Rights of the Child actually is now preparing a general comment on child rights in the digital environment. And even though this session is focusing particularly on ICT in education, taking all the rights holistically is very important, and because all the rights are interconnected. So we're talking about the right to play as well, but we're also talking about the protection and the safety of children. So really when educators and others are developing programs that are based on digital technologies, we need to think about other implications and to think how to balance the empowerment and opportunities with protection. And protection includes also protection of their data, their safety, their mental health and well-being. Muito obrigada, Yasmina. E vamos então, por fim, ouvir a Daniela com as considerações finais. Daniela. Muchas gracias. Yo voy a tomar en primer lugar la pregunta por las estrategias offline para las comunidades más aisladas, y creo que, bueno, es lo que yo traté de transmitir en mi presentación, es que en esta crisis y las estrategias de continuidad de estudios es importante tener en cuenta nuestra heterogeneidad y desigualdad latinoamericana y la combinación de estrategias de continuidad que ello requiere, con un enfoque territorial y con una mirada sobre la visibilización de aquellas comunidades que tienen necesidades muy diversas de inclusión. Eso por una parte muchos países lo han hecho, pero sin duda que lo hace bastante complejo, digamos. No es solo digital, en algunas comunidades ha llegado el celular, por ejemplo, y el WhatsApp es muy común. Se sabe que hay experiencias importantes donde los docentes están manteniendo ese vínculo que es tan importante con sus estudiantes a través del WhatsApp y entregando materiales físicos, etcétera. Es esa combinación de estrategias que son tan relevantes de implementar y sacar lecciones de este proceso. Por otra parte, quisiera abordar también la pregunta de los juegos.
Creo que nos hace falta tener todavía más información y evidencia respecto de las implicancias que tiene, bueno, la sobreexposición a Internet, a los juegos, a las redes sociales en la infancia y adolescencia. No sabemos todavía las implicancias en el largo plazo. Sabemos, sí, por ejemplo, que hay diferencias que son importantes tener en cuenta. Son los niños, hombres, los que juegan más por Internet. En cambio, las niñas y adolescentes son aquellas que acceden más a las redes sociales y donde importa tanto el tema de la imagen y la construcción de identidad. Y sabemos los riesgos que eso implica también en los procesos de construcción de identidad y la exposición a riesgo. Entonces, eso requiere también distintas formas de acompañamiento y de formación de habilidades de gestión, de autocuidado, de aprender respecto de la información veraz, como nos presentaba Divina al principio, etc. Hay todo un campo ahí de desafíos muy importantes de seguir abordando y donde Cetic ha contribuido tanto durante estos años de trabajo. Muchas gracias. Muito obrigada, Daniela. E eu gostaria, então, antes de terminar, de passar a palavra para o Alexandre Barbosa, agradecendo mais uma vez em nome da UNESCO o privilégio e a alegria de ter estado aqui nessa manhã, comemorando os 15 anos do Cetic e o trabalho de excelência que desenvolvem não apenas no Brasil, mas na região. Alexandre, por favor. Muito obrigado, Marlova, pela excelente moderação e muito obrigado também a Divina, Dorothy, Yasmina, Daniela, pelo excelente debate e também pela generosidade em compartilhar esse tempo conosco e por trazer reflexões tão relevantes para o futuro da educação no Brasil, nos países da América Latina. Somos uma região muito desigual, talvez a maior do mundo, e os desafios para garantirmos os direitos e também garantir o bem-estar para as nossas crianças e adolescentes ainda são muito grandes. Então, muitíssimo obrigado. Os pontos levantados por todos vocês são fundamentais e precisam estar no centro do debate público, não só do Brasil, mas de muitos países. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial também em nome do NIC e do CGI, a todos os colaboradores do Cetic, aos nossos especialistas, que são todos vocês que participaram aqui hoje, aos nossos parceiros, né? Porque graças a este apoio que nós temos, nós conseguimos avançar e crescer nesses 15 anos. E também agradecer a todos que nos assistem, porque são pessoas interessadas nos dados e os usuários de dados são a nossa razão de ser. Então, muito obrigado. Lembro que as duas publicações já estão disponíveis para download em nosso sítio web e desejamos a todos e todas uma boa leitura e uma boa tarde. Muito obrigado.